Bom, nós vamos mudar um pouquinho de assunto e falar um pouquinho sobre nós também, né? Quantas vezes na TV, nas redes sociais, você se depara ali com a frase, né? Atenção, alerta de gatilho, né? Você sabe o que são os gatilhos emocionais? Quantas coisas nos afetam e nos disparam algo que nos faz tão bem ou tão mal também? A gente precisa entender um pouco disso, né? Para a gente aprender mais sobre esses gatilhos que afetam a nossa vida, vou conversar aqui com o nosso amigo Carlos Soares. Bom dia, Carlos, tudo bem? Bom dia, Dani. Bom dia. Prazer estar aqui novamente. Que bom. Conta pra gente. Então, a gente escuta muito falar sobre gatilhos emocionais. Sim. O que são? Gatilhos emocionais são respostas mentais frente a algumas situações, emoções, pensamentos, né, comportamentos, tudo que me gera algum tipo de trauma ou alguma lembrança muito forte, diante de algumas situações que eu passo, né, aquilo acaba virando ou se transformando num gatilho. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo. Todas as vezes que eu tenho que apresentar um trabalho para a sala de aula, aí eu fico nervoso por conta de eu tenho dificuldade de apresentar o trabalho para a sala de aula. E aquilo me gera uma ansiedade muito grande. Então, todas as vezes que se fala trabalho para apresentar, isso já dispara na pessoa um gatilho, que ela já se vê passando por aquela situação e sofrendo toda aquela consequência da dificuldade que ela tem de passar por aquela situação. Entendi. Então é a ansiedade, um mal-estar que a pessoa sente a partir de uma situação. Isso. O gatilho desencadeia esse tipo. O gatilho desencadeia esse tipo de situação. Todas as vezes que eu passo. Porque existem os gatilhos bons e os gatilhos ruins. Em grande parte são ruins, porque todas as vezes que eu me vejo frente a alguma situação, muito provavelmente eu vou ter um gatilho negativo, ou seja, uma ansiedade, um medo, uma fobia muito grande, né, um pânico de ter que passar por aquela situação novamente. O gatilho, o que nós temos, né? Todo mundo tem ou ele só se manifesta num estado de uma pessoa que ela não se cuida, por exemplo? Todo mundo tem. Vamos supor que você fez uma viagem internacional e estava num restaurante almoçando e aí tocou uma música. Quando você ouve essa música 1 ano depois, 2 anos depois, a lembrança daquela viagem vem. Então todos nós temos gatilhos. Tá. O que acontece muitas vezes, que o gatilho passa a ser ruim, é quando eu passo por diversas situações ruins, né? Passo por várias situações ruins e todas as vezes que alguma palavra com relação àquela situação vem, aquele gatilho ruim aparece. E aí, o que isso causa, né? Parece que muitas pessoas às vezes não sabem lidar, então, ou aquilo parece que abre de uma certa forma, que a pessoa não consegue se controlar. É bem assim? Como é? É bem assim, porque o gatilho, dependendo da intensidade de como foi essa situação, esse gatilho pode levar a diversas coisas. O gatilho pode levar a um pânico, a pessoa simplesmente entra em pânico, uma crise muito forte, de ansiedade. Ela pode ter sintomas fisiológicos, né, que é a famosa crise de ansiedade, parece que a pessoa vai infartar, sente falta de ar, dor no peito, aquelas coisas. Então, esses gatilhos, sim, né, quando a pessoa sente, pode causar realmente um grande estrago e vai fazer aquela pessoa não repetir, ou seja, se eu tenho alguma insegurança de praticar alguma coisa por conta desse gatilho, eu não vou fazer. E como que a pessoa pode cuidar disso, Carlos? Como funciona? Os gatilhos, Dani, são uma coisa natural, então. Todos nós temos. O que acontece em larga escala, esses gatilhos podem vir como uma avalanche. Tentar identificar pequenas situações onde isso ocorra é um passo. Né? Então, todas as vezes que é falado trabalho para apresentar na sala e eu tenho um gatilho emocional ali, com ansiedade, com crise de pânico, com medo, com choro, pode ser um gatilho. Todas as vezes que eu tenho que fazer alguma coisa, ir a algum lugar, viajar, pegar uma serra, fazer alguma coisa e isso me gera um transtorno, um gatilho, né, que me gera ansiedade, isso é uma coisa. Tentar identificar toda e qualquer palavra que me leva a uma situação de desconforto, ou seja, eu saio da minha normalidade
e passo a agir de uma forma meio estranha, meio com medo, meio quieto, eu me retraio um pouquinho, tentar identificar as situações em que isso ocorre e tentar identificar o que isso me causa, pode estar aí contido um gatilho, né? E esse gatilho acaba me fazendo mal. Vamos dar um exemplo bem comum, né? É muito comum a gente ver pessoas que falam assim, né? Já fui assaltado, então eu não ando sozinha, eu ando sem bolsa. A pessoa fica muito refém de uma experiência traumática, Sim. Né? E então se ela tá andando lá, vamos supor, no shopping, de repente vê um estouro, vê alguma coisa, ela é despertado nela, né? Daquela sensação traumática, esse gatilho de que está acontecendo alguma coisa ruim. Então, talvez um assalto vai acontecer com ela. Como a pessoa deve fazer para ela cuidar disso? Identificando essas questões, por exemplo, a própria questão do assalto. Muitas pessoas que já foram assaltadas desenvolvem o pânico quando elas sabem que elas têm que sair sozinhas para ir em algum lugar, seja na padaria, na farmácia, alguma coisa. O fato de sair sozinha vai travar, mas muitas vezes que ela precisa ir, ela vai ficar olhando para os lados com medo de alguma coisa acontecer. Entender que a palavra, né, assalto, a palavra sair sozinha, estar vulnerável pode gerar um risco, né? Ela precisa entender essa situação e rapidamente procurar uma ajuda para tentar entender por que isso me causa um gatilho. O assalto já passou, o assalto já foi, não vai acontecer de novo. Por que eu ainda tenho esse medo? O que ficou lá atrás, que ficou mal resolvido, que eu não consegui superar e que me trava ainda em eventos novos? Né? Sim, Então nada vai acontecer novamente, mas por conta desse gatilho, eu fico sempre me antecipando, já prevendo que aquela situação muito provavelmente vai acontecer. Ah, tá. Então agora sim, você diz assim, tem que então, olhar para isso, para ver o que eu não cuidei dessa experiência, que ela continua existindo dentro de mim. É possível, então, uma pessoa que passa por um trauma, depois ela sofre essa sensação de que vai acontecer de novo, é possível ela superar? É possível. As pessoas, quando passam por alguns traumas muito fortes, né? Chegou em casa, respira, toma uma água, relaxa, pensa sobre aquela situação, encerra o assunto. Tem pessoas que têm facilidade disso. Mas quando a pessoa já desencadeia alguns quadros de ansiedade, alguns quadros de depressão, alguns quadros de fobia, esses gatilhos tendem a ser mais intensos, ou seja, sozinha ela não consegue superar. Quer um exemplo? Luto. Tem pessoas que perdem parentes, perdem algum amigo, né? E sofrem no dia, né, do velório e etc. Passam 1, 2 dias, vai trabalhar normalmente. Tem pessoas que já têm uma dificuldade muito grande. Todas as vezes que essa pessoa tem uma dificuldade, pode ter certeza que tem mais coisa envolvida nisso aí. Então, sozinha a pessoa não sabe. Mas identificar que a pessoa tem esse gatilho, tem essa dificuldade de dar a volta por cima e a vida continuar, já é uma situação onde a pessoa tem que buscar a ajuda de um psicólogo para entender o que está se passando, né, o que está acontecendo e como eu faço para superar. O mais importante é saber, é o seguinte, nós temos dentro de nós uma farmácia. Né? Então, dentro de nós está a resposta muitas vezes. Quando eu estou numa situação de estresse, de nervosismo, o que as pessoas costumam dizer? Para, respira. Então, nós temos dentro de nós alguns mecanismos que podem aliviar esses gatilhos e aliviar os traumas que esses gatilhos podem trazer. Né? Então, toda e qualquer situação que a pessoa tem uma dificuldade muito grande de lidar com alguma situação por conta de um gatilho, fundamental procurar ajuda para entender esse gatilho, de onde vem esse gatilho e, por que não, começar a fazer um pensamento positivo da situação. Então, num exemplo, dentro desse exemplo, seja um luto, seja um assalto, como que pensamento positivo seria? Eu preciso colocar o pensamento de que, por exemplo, a vida continua, eu ainda estou aqui, eu tenho ainda muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para desfrutar, eu tenho saúde,
né? Eu tenho bastante coisa. Então, buscar um elemento positivo frente aos gatilhos, eu fui assaltado, tudo bem. Mas naquela situação eu estava numa rua deserta, eu estava fazendo isso e tal. O que eu posso fazer? Andar em ruas mais cheias. Então sempre tem um ponto dentro dessa situação que eu posso trabalhar com aquela pessoa para que aquela pessoa se sinta segura em fazer aquilo novamente sem o medo daquele gatilho acontecer. E provavelmente desencadear nela toda essa crise de ansiedade, de pânico e etc. Sim, e impedindo a pessoa de viver, né? Impedindo a pessoa de viver. De viver. viver experiências. Às vezes você vai, seja uma situação, você vai num parque, né? Às vezes você se machucou, aí você fala, não quero mais voltar no parque, eu não vou mais passar por isso. Aí você foi à praia, aí aconteceu de você, sei lá, cair ali no mar, né? Dar uma afogadinha assim, Sim, né? Um susto. Aí não entro mais. Poxa, você pode entrar, você pode continuar brincando, você pode sim, as pessoas vão continuar vivendo e pessoas vão partir, a gente vai precisar lidar com isso. Por isso que é importante cuidar de si, organizar os sentimentos, cuidar dos sentimentos para que a gente possa viver as experiências. Existem tantas situações na vida que a gente pode e deve continuar vivendo. Se a gente evitar de viver as experiências, a gente deixa de viver, né, Carlos? Exatamente. Uma das dicas é praticar o autoconhecimento, ou seja, todas as vezes que eu estiver funcionando de uma maneira que não é o meu normal, opa, tem alguma coisa acontecendo. Então, quando a gente pratica o autoconhecimento e sabe que algum tipo de comportamento que eu estou tendo não é comum ou não é normal, frente a todos os tipos de comportamento que eu tenho, opa, tem alguma coisa acontecendo. Vou procurar ajuda, sempre procurar ajuda em toda e qualquer suspeita que eu tiver com relação a algo que me trave, que me cause medo. Para quê? Quanto mais eu deixo, pior fica. Então, qualquer suspeita que eu tenho frente a um comportamento que está me causando mal, buscar ajuda de imediato é o grande segredo. É fundamental. É fundamental. Cuidar de si é fundamental. Carlos, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi bom a gente falar sobre a nossa própria vida, né? Sim, sim. Falar sobre a gente, pra gente, quem cuida, sabe viver melhor.